te preocupa quanto a isso. Então, inicialmente, né, te cumprimento pelo momento aqui da defesa, a tua explanação, assim, e eu já acompanho, já participei lá junto com o professor João Pedro também do teu projeto, da avaliação do teu projeto, e vários pontos que a gente levantou, né, acabou contemplando, porque a ideia nossa, quando a gente participa lá do projeto, é auxiliar nessa caminhada agora para a redação do produto final, que é a tese. Então, a gente já acompanha mais tempo. Eu também já tive a oportunidade de fazer a leitura prévia da tese antes dos colegas, porque eu fiz o parecer de admissibilidade, então estou em vantagem, né? Porque eu já fiz previamente uma leitura, fiz alguns apontamentos assim, dos aspectos formais, não vou aqui reiterar de novo, né? Eu acho que agora, passado esse momento, né, assim, tira o peso dos ombros, consegue fazer essa revisão, né, pede para alguém auxiliar, fazer essa revisão final, que é importante, porque às vezes quando nós estamos escrevendo, Juliana, nós sabemos exatamente o que nós queremos dizer, né? Talvez o leitor não tenha a mesma compreensão que nós tenhamos, talvez não tenha o mesmo conhecimento das categorias conceituais que aqui são apresentadas, então é importante a gente fazer essa revisão, né, final, que é crucial. Então, assim, em termos de aspectos formais, né, vale aquilo que eu já tinha apontado ali no parecer, e agora as outras considerações. Eu concordo com os colegas, né, nos pontos que foram tratados, até algumas questões que eu tinha levantado aqui e que já foram tratadas, eu nem vou abordar, porque para não repetir. O teu tema, ele é de extrema relevância, e para mim, em particular, que trabalho, né, a minha tese foi, claro, vinculada ao trabalho infantil, mas eu tive uma questão que eu enfrentei e que aqui também tu estás enfrentando com mais problemas, talvez até, porque no meu caso eu defendia o reconhecimento da atividade junto aos meios de comunicação como trabalho, né? E eu foquei nisso, dizendo, olha, é trabalho por quê? E trabalho nos moldes da CLT, trabalho subordinado, presentes os 4 requisitos ali da CLT, enfim, muito definido. Então, o meu percurso foi no sentido de convencer as pessoas, os leitores, de que aquela atividade não era, como alguns dizem, é uma atividade artística, né? A criança, porque ela não tem capacidade para assinar um contrato de trabalho, então isso inviabiliza o vínculo de emprego. Então, eu tratei dessa questão defendendo que era trabalho. Bom, no teu caso, tu estás falando que sim, que é trabalho, e aí a gente começa com uma série de desdobramentos, porque nós temos, e aqui tu tratas, né, do projeto de lei que está em discussão no Senado, no STF, e que vai, talvez, dependendo do encaminhamento que se der dessa decisão, vai modificar todo o tratamento jurídico da questão do trabalho por plataformas, né? Eu até ontem estava dando uma olhada, assim, só a Uber tem mais de 12 mil ações em andamento no momento, somente a Uber, né? Tem todas as outras, Cabify, enfim. No teu caso aqui, tu está focando nos entregadores de alimentos, de comida. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que tu tens que, em todos os teus capítulos, isso tem que ficar bem claro, para não correr o risco, assim, de lá pelas tantas a gente jogar na regra geral, né, de trabalhador plataformizado. Deixa eu pegar aqui que eu anotei para ser mais sintética. Então, assim, tu tens várias categorias, né? O professor Rodrigo já fez referência a algumas questões que são importantes destacar, a questão da responsabilidade, se é contratual ou não. O professor Cristiano, da mesma forma, trouxe questões que são bem importantes. E cada uma dessas categorias, tu poderia desenvolver uma nova tese, né? A partir de cada um desses elementos, tu terias condições de criar outras teses e outros caminhos. Então, o que eu penso, assim, que é bem importante tu deixar mais claro, talvez, na tese, né? À medida que eu fui lendo e que eu já tinha feito a leitura,
E na tua apresentação, nas tuas respostas, aqui eu até tinha anotado várias questões, assim, eu não consegui, como leitora, identificar qual é o teu posicionamento, né, a autora dessa tese, da Júlia, a respeito de qual é a natureza jurídica da relação entre os entregadores de comida e as plataformas. Eu acho que isso tu tens que ter muito claro, porque a partir do momento que tu definires qual é essa relação jurídica entre elas, tu pode dar encaminhamentos, porque veja só, em alguns momentos tu fala na questão da terceirização. Juridicamente me parece que não é o caso de terceirização, porque a terceirização tem justamente esse triângulo, né? A empresa que presta o serviço, que poderia ser a plataforma, a tomadora de serviços, talvez o restaurante, a pizzaria, enfim, e o trabalhador, mas essa relação, juridicamente, ela não está conformada assim na plataforma, né? Pela plataformização do trabalho. Então, não me parece que seria a terceirização, porque na terceirização eu teria um vínculo direto do trabalhador com a plataforma. Não é o caso aqui, né? Talvez desenvolver mais essa questão, essa discussão a respeito do empreendedorismo, né? Que em algum momento aqui da tua tese tu falas isso, assim, de também essa população jovem, que é alvo aqui do teu estudo, ela não quer aquela regra considerada engessada lá da CLT, com uma jornada que tem que ser cumprida assim, nesses e nesses moldes, com a subordinação muito clara, né? Que se tem essa ideia de que, bom, eu posso trabalhar de acordo com os meus horários, com a minha necessidade, enfim. Só que daí nós temos uma linha muito tênue, um limite muito perigoso, que é essa ideia que eu, equivocadamente, eu entendo que está sendo divulgada e propagada nos últimos tempos quanto ao empreendedorismo, e que o professor Cristiano também fez algumas referências, porque me parece extremamente equivocado. Não é um empreendedorismo, essas pessoas elas estão se jogando por necessidade no mercado, porque empreender exige uma série de requisitos, exige conhecimento do mercado, exige uma série de questões, e não é o que a gente vê com essas pessoas, né? Então, acho que também teria que definir isso de forma muito clara, porque essa ideia de que eu vou fazer o que eu gosto, de acordo com os horários que eu gosto, é muito perversa, né? Na prática, nós sabemos que isso exige muito conhecimento e não me parece que seria o caso. Então, eu teria que definir isso a partir ali, até para não ficar solto. Por exemplo, agora, a última questão que o professor João Pedro fez quanto à responsabilidade objetiva. E aí, pensando em todas as questões, também na fala do professor Rodrigo, do João Pedro, do professor Cristiano, são várias políticas públicas que estão envolvidas. Então, pensa bem, se eu defendo que a responsabilidade, conforme a tua proposta lá do teu artigo 3º, né, de responsabilização objetiva da plataforma, eu preciso considerar a chance de esse tipo de atividade daqui a pouco ser extinto, porque estar no trânsito é um risco gigantesco hoje em dia, das grandes cidades. Eu moro em Santa Cruz, e já é um risco, imagina as grandes cidades, né? Então, todo e qualquer acidente de trânsito que envolve o entregador, seja ele de bicicleta, seja ele motociclista, a responsabilidade recai sobre aquele que está contratando o serviço, sobre a plataforma, enfim, de que forma isso se dá, né? Nós temos toda essa questão logística, toda essa questão estrutural, essas pessoas, elas ficam amontoadas na frente dos estabelecimentos, não tem banheiro, não tem um local adequado para descanso, se está chovendo, se tem sol, se está calor, se tem frio, enfim, toda essa questão que eu acho bem importante. E aí, 2 pontos que eu gostaria de até te ouvir depois quando tu fala, né, tu apresentas o teu projeto ali no final, no anexo, que eu acho bem importante, assim, aparece bem esse caráter prospectivo, propositivo da tua tese. Porém, chegaste a pensar que essa proposta, né, de regulamentação, por exemplo, ela não se aplicaria tão somente aos entregadores jovens, né, porque a legislação ela não vai fazer essa distinção.
Então, me parece que essa obrigatoriedade de prevenção, de respeito a direitos mínimos, seja com jornadas mínimas, com jornadas máximas, desculpas, com remuneração mínima, enfim, todos esses requisitos, eles se aplicam a toda e qualquer relação de um entregador, seja ele jovem, seja ele com uma idade, né, aos seus 40 anos, enfim. E outra questão que tu levantas e que eu acho que é bem pertinente e que tu poderias até desenvolver mais, diz respeito a essa organização desses entregadores. E aí tu fala assim, teria uma via alternativa que não o sindicato, que seria possível. Eu, particularmente, eu não concordo com a ideia que tu apresentastes aqui, que é de a própria plataforma ter lá as orientações. Bom, isso é muito fácil para a plataforma fazer, né? Ela faz ali, copia, cola, joga e pronto, acabou. Então, eu tenho muito receio disso, porque é unilateral, ela vai fazer e ela vai, enfim, né, até colocar um checklist lá que o entregador tem que fazer, talvez tenha que marcar que tenha feito, para poder continuar fazendo as entregas. Então, assim, não me parece que vai ter um resultado. O sindicato, ainda que a gente possa questionar, enfim, várias questões, enquanto representação da categoria profissional, me parece que teria mais legitimidade. Ou uma cooperativa, podemos pensar, né, desses trabalhadores se organizarem. Então, se eu quero uma forma alternativa ao sindicato, pelas questões, enfim, e aqui tu não precisa dizer quais seriam essas questões, mas se eu penso numa forma alternativa, eu penso que essa forma, ela precisa manter um grau de autonomia em relação à plataforma. Porque aí sim, essa categoria, seja essa entidade, seja essa associação, seja essa cooperativa, ela vai poder ouvir os entregadores. Então, essa que era a tua ideia inicial, né, de tratar das questões envolvendo o acidente a partir da perspectiva dos entregadores. Então, essa entidade poderia fazer essa escuta e essa organização, seja o nome que a gente vai dar, poderia, sim, cobrar, então, das plataformas. Também não sei de que forma cobraria, né? Porque em razão da demanda que eu tenho aqui fora, a plataforma vai dizer, não quero saber de ti, vou adiante. Mas, enfim, mas eu acho que tu poderias ir fechando mais, assim, trouxeste muitos conceitos, muitas ideias, o que é muito bom, né? Não limitou, mas eu acho que precisa, para cada um desses elementos, ir fechando. Então, assim, qual é a natureza jurídica entre os entregadores e as plataformas? Porque tu precisas ter muito claro o que tu pensa a respeito disso, porque é essa a tua definição. Bom, eles são autônomos? Ou ele vai seguir a ideia lá do PL? Seria um trabalhador com uma forma de subordinação? Enfim, e até porque, dependendo do resultado dessa PL, todas as tuas ideias podem cair por terra, né? A gente sabe que daqui a pouco entende-se que não é competência, por exemplo, da Justiça do Trabalho tratar dessas questões. Bom, eu tenho uma outra responsabilização, eu vou lá para outra esfera com outros critérios, com outros requisitos, a partir de outras premissas. Porque aqui envolve, como lá no início o professor Rodrigo trata, são questões, gente, extremamente sérias e que talvez, né, ou por desconhecimento, ou porque esses dados não se tornam públicos, que envolve o futuro dessas pessoas, né? São pessoas muito jovens que estão sofrendo sequelas que lhes afastam do mercado de trabalho futuramente. E aí eu tenho todo um conjunto, né, que a coletividade vai arcar com isso. É o tratamento da saúde, então as políticas de saúde lá do SUS, é a questão previdenciária, porque essas pessoas elas não têm proteção social algumas, elas vão continuar trabalhando, se expondo a situações de risco, vão continuar com lesões, vão continuar sofrendo. De que forma isso vai se dar? O grupo familiar que elas estão, do qual elas fazem parte, vai ser penalizado, vai ser sobrecarregado com responsabilidades, enfim. Então, são inúmeras questões muito
sérias, né, que merecem destaque. Mas eu acho que passa tudo isso a partir desse deixar bem claro qual é a natureza jurídica desses trabalhadores e as plataformas que tu entende. Ela é que tu falava, a questão da CLT, da responsabilidade objetiva, né, a responsabilidade ela é contratual, bom, mas eu preciso para que alguém responda. E hoje o que nós temos? Esse trabalhador que ele se acidentou, esse entregador que se acidentou e que não vai ter assistência nenhuma, qual é o caminho que ele tem? Né? Normalmente ele vai aonde? Ele vai às portas da Justiça do Trabalho, pleitear o quê? Reconhecimento de vínculo, porque a partir do reconhecimento de vínculo é que ele vai poder cobrar, né, a reparação de danos, seja material, moral, estético, um pensionamento vitalício decorrente de uma incapacidade permanente para o trabalho, enfim. Mas hoje me parece que o caminho que nós temos é esse. Por outro caminho, uma natureza civil, eles não têm, qual é o contrato que eles têm, né? Até porque a plataforma, ela permite essa liberdade, né? Em tese, eu não preciso trabalhar todos os dias, eu não tenho um número de horas a cumprir, enfim, eu tenho que fazer, eu vou ser avaliado, porque se eu for mal avaliado, eu vou ser excluído da plataforma, mas é mais ou menos isso, eu não tenho outra formalização. Então, assim, a minha grande dúvida que eu cheguei ao final da tua tese é essa, saber a tua opinião, o teu posicionamento e talvez isso depois, agora quando fizeres a revisão, até deixar mais claro, seja lá no início da tua introdução, seja até no início da conclusão, para daí dizer do porquê que tu precisa. Qual tu entendes que hoje é a relação jurídica entre os entregadores, especialmente no caso de comida, e as plataformas? Tá bom? Seriam essas, assim, as considerações, para não repetir o que os colegas já falaram. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, parabéns, Júlia, pelo momento de defesa da tua tese. Muito obrigado, prof. Suzy. Passo a palavra para a Júlia, então, para responder os questionamentos. Obrigada, prof. Então, não seria CLT, não seria trabalhista. Seria equiparado a CLT em alguns aspectos que funcionaram, porque é uma relação de trabalho, mas não de empregado. Não vai ter rescisão, não vai ter adicional de periculosidade. Continuaria nessa PL, até porque eu acho muito difícil conseguir colocar no cenário atual. Então, o último desenvolvimento, eu trabalhei muito isso na questão do cenário, o que cada ator social traz, né, quais são as dificuldades do cenário atual, da realidade atual. Eu acho muito difícil colocar como um formato CLT, né? Mas seria no sentido que as férias, por exemplo, as férias poderiam... A gente fala férias, mas, ele trabalhou equiparado a um mês, né? Como se fosse 40 horas, trabalhado o domingo remunerado, ok, né? Trabalhou uma semana remunerada, eles fazem a contabilidade ali e dão esse valor remunerado, né? A plataforma dispõe esse valor remunerado. Então, são situações que na CLT deu certo por conta da segurança para não ocorrer acidente. Então, a minha pauta é essa, não ocorrer acidente, né? Estou focando nisso. O descanso ele é importante para não ocorrer o acidente. Então, vai dar certos descansos, vai dar um valor melhor. Eu acho que eu me expressei errado ali também. Não, eu acho que a empresa não pode controlar, né? Tem que ser um próprio entregador que controle esse movimento de proteção de saúde e segurança. Mas a plataforma pode disponibilizar mecanismos virtuais, por exemplo, votação, enquete, né? Quais são as maiores dificuldades para os entregadores falar, tá ocorrendo muito perigo nessa área aqui, né? Então, o representante vai ter poderes, né? Aí sim, poderes para negociar um aumento nessa área que é mais perigosa, tudo pela segurança. Então, não vejo como CLT, né? Vejo muita dificuldade para colocar nos trâmites da CLT, mas a responsabilidade
visto que é um trabalho também, eu tenho visível que isso é um trabalho, mas não uma relação de emprego. É um trabalho que a pessoa pode se desligar, mas ela tem que ter esses direitos assegurados de uma responsabilização equiparada como se fosse um trabalho. É uma nova proposta. É como a PL também está trazendo, é uma nova proposta que a PL está trazendo. Ela não está falando que é um vínculo CLT, né? Então, como se fosse dar mais garantias para essa PL. E... deixa eu anotar aqui também a segunda questão. Tá. E essa questão, o meu fundamento é como jovens, porque a maioria são jovens. Aí que tá a atenção nossa para formar essa questão, né, de proteger mais os jovens. Mas seria aplicado para todos, né? Então seria aplicado para todos os entregadores. Só que é muito visível, a gente vai em qualquer lugar e vê os entregadores, eles são jovens, né? São até 30 anos a maioria. Claro, tem todo mundo, mas mesmo os entregadores de moto é a cara do jovem fazer isso, né? Então, para uma atenção especial também, às vezes uma comissão também só sobre a juventude para melhorar essas questões relacionadas à saúde e segurança e acidentes de trabalho. E daí seria equiparado, eu trouxe uma proposta, mas na verdade ficaria mais aberto à questão que ele vai ter uma estabilidade, uma indenização, né, mensal, tá? Nesse sentido, mas não como CLT, seria uma nova proposta mesmo, por conta dessa dificuldade que eu vejo de colocar, né, juridicamente, eu vejo pareceres, juízes entendendo que pode ser vinculado a CLT, né? Tem tribunais também que entendem isso, mas como, né, no nosso cenário assim de Estado mesmo, eu acho difícil aprovar nesse sentido, porque nem os próprios entregadores querem isso. É a mídia controlando eles? Mas eu acho difícil passar essa barreira, essa discussão, enfim, eu acho que este caminho dessa nova lei, mais que tem essa proteção, o caminho melhor, até para abrir para futuros outros trabalhos, né? Não ficar só na CLT, mas trazer tudo que ela trouxe para esses outros trabalhos. Seria isso. Não sei se eu respondi. Não, ficou mais claro, mas talvez até no teu trabalho, então, Júlia, talvez tu deixe isso bem claro, assim, cria uma nomenclatura, né, seja o trabalhador plataformizado, e daí tu faz essa explicação, dizendo que não seria a vinculação com a CLT, que apenas se equipararia, mas aí tem que ter o cuidado, se tu vais equiparar apenas para fins de acidente, porque aqui na tua fala, por exemplo, a pessoa nas férias, na jornada, na hora diferente, no final de semana, bom, daí tu tá indo já para o caminho da CLT, então, assim, ou é CLT, ou não é CLT. Então, é trabalho, não tenha dúvida que é trabalho. Tá? Não, quanto a isso, não se discute, é trabalho. Então, eu falei, na minha tese, eu tinha que defender que era trabalho. No teu caso, me parece que é muito claro, é trabalho. Agora, qual é a natureza jurídica do trabalho? Bom, então, não é CLT, por N razões, enfim, mas pensa assim, então, em utilizar e padronizar em todo ele essa nomenclatura para dizer, olha, essa vai ser a natureza jurídica da minha proposta. Se as pessoas vão concordar ou não, esse foi outro departamento, eu estou falando da tua tese, a proposta da Julian é essa, né? Não, sem discutir se concorda, se discorda, mas assim, a proposta é essa. Porque da maneira que ainda tá vago, por isso que esses nossos questionamentos, né? Então, poderia... nós não concordarmos com a nomenclatura que tu tivesses utilizado, mas não, talvez porque ainda está vago, porque a gente ainda não conseguiu identificar todos eles. A questão da ênfase nos jovens, então acho que também é importante lá, quando dizer assim, olha essa proposta com ênfase especial, em razão do quê? E aí tu traz todos esses números que a gente tem, o IPEA tem um estudo a esse respeito, que é do final de 2023, foi publicado, que também traz ali o perfil, né, desses trabalhadores. Então aí tu vai justificando porque a ênfase neles, porque eles são a maioria dos trabalhadores. Mas tá bom? Essa questão... Mas eu acho que tranquilo. Eu só queria complementar. Essa questão também das férias, ela também envolve no acidente de trabalho, porque justamente um dos grandes problemas é aquilo que a pessoa tem que ter dinheiro e ter que trabalhar e jornadas exaustivas. Então, se tivesse também uma
não seria férias, mas seria fez tantas horas no aplicativo, aí teria uma conta, uma recompensa por isso, mas como se fosse férias, equiparado, também vincularia a questão da segurança e saúde do trabalho também. Então, são formatos. Agora a rescisão indireta, não vejo. A rescisão, aviso prévio, eu não vejo como colocar isso. Mas são questões envolvendo saúde e segurança que a gente vai puxar da CLT o que deu certo, né, e o que a gente já está acostumado, vamos dizer assim, e colocar nesse novo formato. Então, seria isso. Obrigada. Então, coloca a sugestão que aplica-se o capítulo que trata da medicina e saúde do trabalho. Tá. Aplicaria-se, porque dentro da questão do intervalo, do descanso, toda a questão de segurança poderia ser aplicado, então somente com intuito preventivo. Acho que daí ficaria mais nítido para aquele que vai fazer a leitura. Entendi. Tá bom? Obrigada. Perfeito.